Glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento todos na paz do Senhor Jesus nessa noite. Motivo de alegria em poder partilhar com os irmãos, com a missionária Irene, com a nossa irmã Aparecida, nossa irmã Josefa, nossa irmã Flávia, tantas irmãs aqui, né, irmãos, tantas servas e servos do Senhor. É uma alegria muito grande. E que bom que as mulheres têm permanecido avivadas e buscando avivamento, porque os dias têm sido dias terríveis sobre a face da terra. Os dias têm sido maus diante dos olhos do Senhor, e daqueles que ainda são portadores da graça do Senhor, têm sido muito difíceis. Os dias têm sido difíceis, porque muitas das vezes os nossos olhos já não conseguem mais suportar tanta atrocidade sobre a terra. E quando os nossos olhos veem coisas terríveis, os nossos ouvidos ouvem coisas terríveis, o nosso coração, ele muitas das vezes fica dilacerado, porque a gente às vezes não acredita. Muitas das vezes a gente tem vivenciado um ar de incredulidade de tanta coisa terrível que nós temos atravessado. Mas para aquele que um dia entregou sua vida para Jesus, ele já sabe, ele já conhece, porque Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Por causa do nome de Jesus seríamos perseguidos, e todo aquele que crê no nome do Senhor seria afrontado, seria açoitado, muitas das vezes escarnecido, zombado. E todas as maneiras nós precisamos hoje aqui agradecer a Deus, porque nos deu um fôlego de vida, e temos então suportado muitas dessas batalhas desse tempo. E sem delongas, gostaria de partilhar com os irmãos e as irmãs, com toda a igreja, em 1 Samuel capítulo 1, esse culto está sobre o tema de Abacuque capítulo 3, há poucos dias atrás eu ministrei sobre Abacuque capítulo 3, falando da oração do profeta, quando ele fala de ouvir a voz de Deus, e ele temer a voz do Senhor, e ele pediu que Deus viesse trazer um avivamento. Mas eu não vou lá para o texto do profeta Abacuque, quero trazer aqui em 1 Samuel capítulo 1, e já quero te dizer que antes de qualquer avivamento nas nossas vidas, nós precisamos orar para que Deus nos dê despertamento. Amém? Deus só vai poder te avivar se você estiver acordado, ligado. Não adianta você ficar, Senhor me aviva, mas está aí com dificuldade. Você precisa pedir para Deus te avivar. Uma pessoa não pode ir ao trabalho quando ela não está bem fisicamente, porque sujeito a alguma coisa dá errado. Ela precisa estar bem, os seus nervos, a sua estrutura física, mentalmente, emocionalmente, ela precisa estar bem. Não adianta você pedir para Deus te dar um avivamento, se você ainda não está condicionado no despertamento. Despertar, ou seja, quando você levanta da sua cama, você precisa ali de alguns segundos para poder colocar toda a sua mente para funcionar, para fazer com que o seu dia não fique como no sono. Você precisa então despertar, e é durante o dia, em poucos minutos, quando você desperta, você começa agora a se tornar uma pessoa viva, ávida, esperta, e vai poder exercer o seu trabalho. Ninguém trabalha dormindo. Amém? Ninguém trabalha dormindo. 1 Samuel capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo de número 1. Diz o versículo: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1 diz assim, no versículo 1: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú,
filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma porção, uma parte excelente, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pela que chorava e não comia. Repita comigo: assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você pode, nesse momento, curvar sua cabeça, pedir: Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Amém. Você pode agora ocupar o seu lugar e glorificar o nome do Senhor Jesus com uma linda salva de palmas nesta noite. Queridos, é maravilhoso olharmos a história de uma mulher conhecida por todos nós pela leitura, conhecida por todos nós em muitas das pregações que já ouvimos ao longo da nossa história de vida. A história é conhecida por nós pelos filmes bíblicos, pelas historinhas, pelos desenhos animados, que foram relatados já muitas e muitas vezes. Mas é maravilhoso quando nós aqui olhamos a história desta mulher e aprendemos algo com Ana. E certamente você vai levar para casa hoje aqui informações que você ainda não tinha observado nessa história. Certamente você vai para casa hoje com um pouquinho de informações para poder te ajudar amanhã a se tornar uma mulher melhor, a se tornar um homem melhor. Porque não é fácil estar numa história dessa daqui. Não é fácil. Porque não bastasse ela que está dentro de uma estrutura onde ela pudesse ser servida pelo marido, não bastava ela estar dentro de uma estrutura onde ela podia cultuar o Senhor, ela poderia ser feliz, mas nada disso, amados irmãos e irmãs, nada disso fazia sentido na vida de Ana. E muitas das vezes eu quero iniciar aqui dizendo que há muitas histórias ao nosso redor no dia a dia que tem tudo para ser feliz, mas acaba tudo no choro, na lágrima, na tristeza. Muitas vezes a pessoa tem tudo, caminha para a igreja, vai no culto, tem um bom emprego, tem uma boa família, tem uma boa estrutura, mas ainda assim acaba no meio das lágrimas, ainda assim acaba no meio do choro. A história dessa mulher, ela deve aqui fomentar na nossa prática de vida alguns conceitos que nós, observando, lendo o texto, a gente começa a entender que o Senhor não havia dado a esta mulher, apesar de casada, de ter um marido que amava muito ela, porque diz o texto, e ele amava mais a Ana, apesar dela não ter lhe dado filhos, ele amava mais ela. Ainda assim ele tirava a melhor porção do alimento, dava para ela, ele ainda dialogava com ela. Ou seja, veja que
as características de uma mulher que sofria, mas que tinha o seu marido ao seu lado, falando com ela, tentando levantar a sua estima, é algo, amados irmãos, que precisa ser observado. As palavras do marido de Ana, o Eucana, não eram palavras para acabar com ela. As palavras de Eucana não eram palavras para poder fazer ela piorar o seu pensamento. As palavras de Eucana para Ana não eram palavras que levariam ela para o fundo do poço, para o abismo. Ela não se tornava uma mulher ali chorona, uma mulher que estava reclamando diante daquela circunstância. As palavras do seu marido não pioravam a situação dela. Mas diz o texto que sempre quando isso acontecia, de uma forma ou de outra, ela chorava. E pior que quando ela chorava, porque há uma amargura no seu coração, no seu interior, ela também vivenciava uma outra experiência muito ruim, porque ela martirizava sua própria carne, e ela deixava de comer e deixava de beber. E muitas das vezes quando a gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente perde a fome. Muitas vezes a gente perde a vontade de comer, a vontade de beber, a vontade às vezes de estar no meio das pessoas, no ciclo das pessoas, do diálogo, da convivência. E isso é observado quando Ana, ela tem um diálogo com o seu marido, ele dizendo para ela: não te sou melhor do que ter 10 filhos. E ainda assim não era esse o propósito de que aquela mulher pudesse receber apenas o amor do seu marido. Ela queria ser mulher, ela queria ser mãe. Ela não queria vivenciar apenas uma parte da vida conjugal. Ela queria receber o amor por completo. Ela queria receber o maior presente da vida dela, que era o direito de Deus lhe dar filhos. Porque Eucana fazia parte dele. Eucana fazia parte dele, amava, dava a melhor porção, dialogava com a sua mulher, ele tinha o relacionamento sexual do dia a dia com ela. Nada disso era suficiente, porque ela tinha um problema de um relacionamento, no seu relacionamento, e apenas Deus poderia resolver. Tem problema no casamento, irmãos. Tem problema na vida do dia a dia. Às vezes nos relacionamentos profissionais, os relacionamentos sociais, que às vezes não são as pessoas que irão resolvê-lo ao seu modo, do seu jeito, mas resolvê-los buscando o Senhor. E essa mulher, ela mostra que apesar da esterilidade que é mencionado no versículo de número 2, o versículo 5 e versículo de número 6, essa mulher aqui, amados irmãos, ela vai continuar no seu silêncio, porque ela não é aqui uma mulher que faz estardalhaço, ela não ia aqui para a sociedade, ela não ia para a janela para poder chamar as vizinhas e contar para as vizinhas o que ela estava passando. Ela não mencionava aqui, no texto não diz ela mencionar para outras pessoas o seu sofrimento. Mas ela, quando nós olhamos para o texto, quando ela responde para o sumo sacerdote Eli, que ela era uma mulher amargurada, e aqui revela, amados irmãos, que a amargura era algo que somente ela vivia. Era algo que somente ela vivia, mas ninguém vivia a dor daquela mulher. O marido dela não vivia aquela mesma intensidade de dor, de sofrimento. O marido dela tampouco também vivenciava a dor, o sofrimento de ver Penina diariamente. Diz o texto aqui, louvado seja o nome do Senhor, que excessivamente provocando, irritando ela. E a gente sabe que todas as vezes que a gente começa a ficar irritado com alguma coisa, a gente vai revidar. A gente vai revidar, não é assim que acontece? Sim ou não? Você vai ouvindo, e vai chegar um determinado momento que você vai revidar. Você está aprendendo? Vai chegar um momento que você vai revidar. Você pode às vezes não revidar nas palavras, mas às vezes você pode revidar numa agressão. E se observa também nesse texto,
que ele não está mencionado, mas a prática dela vai me trazer aqui, amados irmãos, algo que é muito importante. Que ela não vai orar contra a sua adversária. Ela não vai orar contra a outra. Ela vai orar pela vida dela. Ela vai orar pela vida dela. Sou eu que sou a pessoa aqui aflita. Sou eu que estou sofrendo. Sou eu que não posso ter filhos. A outra tem lá, e a outra dava de amamentar, diz o texto. A outra era feliz, a outra tinha alegria. Olha, nós estamos num tempo em que as pessoas que não são felizes, elas estão tentando roubar a felicidade dos outros. Elas não estão trabalhando para promover a sua felicidade. Elas não estão orando, não estão lutando para poder crescer sem pisar no outro. Elas não estão orando para poder se tornarem mais felizes, mais alegres. Elas de alguma maneira vão para a igreja, vão para o culto, vão para o monte, vão para em tudo quanto é lugar. Elas até começam a orar contra a vida do outro para poder elas se sentirem realizadas. E esta mulher aqui, ela vai entrar e vai fazer um voto com o Senhor. Você não está fazendo votos quando você vem na igreja, quando você vai à igreja, você não faz voto com os homens. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio 23, Eclesiastes capítulo de número 5, que esses votos são feitos com o Senhor. E esses votos feitos com o Senhor é nosso dever, é nossa obrigação pagá-lo quanto antes. Honrar eles ao Senhor. O salmista Davi chega a dizer que pagarei os meus votos diante da congregação, com louvores, com alegria. E esta mulher, amados irmãos, que todos os anos subia com aquele olhar tristonho. Quantas irmãs aqui às vezes vêm para a igreja cabisbaixo? Não é verdade? Quantos irmãos chegam para o culto? Você vem cabisbaixo porque você está triste, já saiu de casa dilacerado com alguma coisa. Já saiu de casa com o inimigo te espetando. No meio do caminho uma palavra. A sua história às vezes está se assemelhando na história de Ana, porque às vezes você excessivamente tem sido afrontado por alguma situação. Às vezes o inimigo tem usado a boca de alguém para poder te colocar para baixo. Tentando às vezes roubar a sua alegria, tentando roubar o seu ânimo. Mas algo que me mostra que essa mulher aqui, apesar de todas essas coisas acontecerem na vida dela, e não eram poucos, porque a Penina tinha mais filhos. Ela não tinha poucos filhos, eram vários filhos. O texto vai dizer que Eucana dava a porção também para os filhos da Penina e também para as filhas, ou seja, não eram poucos ali. Então a razão, imagina aí que essa mulher que ela engravidasse, vamos colocar que ela engravidasse aí a cada 10 meses. Vamos imaginar, naquela época não tinha nada de os recursos que tem hoje em dia, não tem draja de aqueles remedinhos, não tem injeção, não tem DIU, não tem nada disso. Mas aquela mulher, ela tinha vários filhos, e era a alegria dela, era o prazer dela, então, usar o bem que Deus tinha dado para ela, para poder fazer mal a outra, provocando a outra. Irmãos, se você foi abençoado com alguma coisa, não precisa tirar sarro da vida do teu irmão que não tem. Se Deus te deu alguma coisa, não precisa menosprezar o outro porque não tem. Porque o dia que Deus mudar a sorte do irmão, o dia que Deus mudar a sorte da irmã, amado irmão, diz aqui no capítulo de número 2, quando Ana vai cantar e vai agradecer ao Senhor, aquela que era estéril agora é mãe de vários, porque o Senhor deu. Eu preciso aqui aprender com esta mulher que ela não vai orar contra a outra, ela vai orar para o propósito da vida dela. Eu preciso cumprir um papel de maternidade, e ela não tinha, e Deus abençoou ela quando ela orava, quando ela chorava, balbuciava com as palavras, diz o texto, louvado seja o nome do Senhor, que o subsacerdote Eli, ele ouvia o movimento dos lábios de Ana, e ele
Ele não ouvia nenhuma palavra, até imaginava ele, olha, essa mulher bebeu tanto lá fora e agora entrou aqui para o interior do templo, veio fazer uma oração, mas essa mulher não tem nem condições de fazer uma oração com entendimento, com sabedoria, como diz o apóstolo Paulo, um culto racional, e ela agora está aqui totalmente embriagada, fazendo alguma coisa que eu não consigo entender o que ela veio fazer. Aí ela vai dizer, eu sou apenas uma mulher amargurada. Irmãos, de oração, muitas das vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa mulher está amargurada, orando para um bem da vida dela. Presta atenção aqui. Essa mulher está amargurada, orando para um bem na vida dela. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas amarguradas, orando para a vida do outro. Gente amargurada orando pelos outros é algo terrível. É algo extremamente perigoso para a vida do cristão. Porque da boca da pessoa você está ouvindo uma coisa, mas diz a palavra que lá no coração, aonde você não vê, aonde apenas o Senhor esquadrinha, conforme disse o profeta Isaías, lá tem um problema. E Jesus chegou a dizer, quando ele estava entrando em Jerusalém, falou, olha, vocês com a boca estão me dizendo uma coisa, com as palmas que vocês estão batendo aí, as palavras que vocês estão dizendo, todos aqueles matinhos que colocaram na entrada de Jerusalém, eles falando assim, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus falou, com a boca vocês dizem uma coisa, mas da prática é outra. A prática de vida de vocês é outra coisa. E aqui eu olho para essa mulher, e é uma demonstração de que, amados irmãos, ser despertada para viver o avivamento de Deus. A casa daquela mulher pegou fogo depois daquele dia. Pegou fogo, porque, amados irmãos, a vida daquela mulher mudou. O que era sinal de amargura todos os anos, subindo para Siló, agora ela no segundo ano, porque aquele menino, quando nasce, ela vai esperar aquele menino, segundo a história vai apontar, aproximadamente que no segundo ano, quando aquela criança já está agora livre do leite materno, ela vai levar, e ela já vai levar para deixar para cumprir o voto. As mães aí, as que têm uma ligação mais antiga aí com os mais antigos aí, vão lembrar que as mães amamentavam, os meninos ficavam igual bezerrão, né, no colo, ficavam toda a vida mamando. Era assim. As mães de hoje quase não amamentam. E essa daqui, quando aproximadamente aos seus 2 anos, o menino com os 2 anos de idade, ela vai subir novamente a Siló, e ela vai para cumprir um propósito que ela fez com Deus. Ela não fez com o sacerdote, ela não fez com os homens que ali estavam no dia a dia, não foi com Ofni e Finéias, ela não fez um voto com o seu marido, ela fez um voto com o Senhor. E o Senhor cuidou dos detalhes da vida dela, e o Senhor abençoou. No entanto, Samuel é considerado um dos principais profetas da história bíblica, exatamente, amados irmãos. E você vai olhar pelo que diz acerca de Samuel e que diz acerca de Jesus, as únicas personalidades da história bíblica que disse a palavra, que cresceu e cresceu tanto na graça dos homens, quanto diante de Deus. Apenas esses 2 personagens, a palavra do Senhor vai nos dizer acerca disso, que cresceram, amados irmãos, de uma maneira diferenciada. O Samuel, o primeiro filho que Deus dá para ela, vai crescer de maneira diferente. Não precisava, amados irmãos, ela lançar nenhuma palavra. Quanta gente está querendo receber bênção na sua vida, mas está de olho no propósito do outro irmão, está tentando pisar no outro, está tentando abarcar a oração. Eu me lembro há muitos anos atrás, louvado seja o nome do Senhor, e quando cheguei no monte ali, um certo dia, encontrei um grupo de pessoas ali, e tinha algumas pessoas conhecidas. Me lembro de uma esposa de um amigo meu, e ela orava, e a sua oração ela falava assim: meu Deus, não deixa ele comprar aquela caixa de som.
E eu me lembro, falei, puxa vida, eu nunca vi ela ajudando o marido dela na obra do Senhor. Mas ela teve coragem de ir no monte para pedir para Deus não deixar ele comprar uma caixa de som. Porque a caixa de som é para quem vai fazer a obra de Deus. A terra está cheia disso. A terra está cheia de pessoas que às vezes no seu dia a dia te beija, te abraça, te cumprimenta. Mas, amados irmãos, os bastidores somente o Senhor conhece. E essa mulher aqui é uma demonstração que o maior avivamento que você vai viver na sua vida é você ser leal diante do Senhor, é você viver com lealdade, amados irmãos, quando não está perto do irmão, é você viver com lealdade quando está distante, quando não é quando está na presença do irmão que você vai beijar e vai abraçar e vai dizer que ama. Na ausência é a sua maior demonstração, na distância é a sua maior demonstração, amados irmãos, de lealdade. E esta mulher aqui, ela vai, amados irmãos, orar ao Senhor. Eu não quero orar para alguém que é a minha competidora, que me persegue, que me irrita, provoca, que faz isso, mas vai estar dentro da minha casa. Eu não posso mandar uma palavra contrária sobre a vida dela. Imagina você, às vezes por ausência de maturidade espiritual, levanta sua voz e vai orar contra alguém. Às vezes por ausência de maturidade espiritual dá um conselho errado para alguém. Às vezes por ausência de discernimento espiritual não dá a palavra correta para o teu próximo. E muitas das vezes quando o passar dos anos, o passar dos dias, isso começa a reverberar na sua vida. Porque a palavra que vai, ela volta. Ela tem poder, amados irmãos, ela destrói do lado de lá e destrói também a sua vida. A maldição que você abre a sua boca para poder falar acerca de alguém, ela vai e atinge aquela pessoa se houver legalidade do outro lado, mas ela vai reverberar para a sua vida. Então Ana aqui é a maior demonstração. Eu não vou orar contra a Penina, eu vou orar para Deus me abençoar. Eu vou orar para Deus me abençoar. Não vou orar para Deus prejudicar o irmão, não vou orar para Deus prejudicar a irmã. Senhor, peço do Senhor que continue abençoando ele, peço ao Senhor que continue abençoando, abra os olhos, dá entendimento, dá sabedoria, mas ore pela sua vida, ore pela sua vida. Ontem na igreja ministrando a palavra ali, eu falando sobre o fim do tempo, quando o propósito do Senhor é fazer com que a sua palavra se cumpra, independente das ações dos homens nesse tempo. Amados irmãos, eu disse, louvado seja o nome do Senhor, da importância, amados irmãos, de permanecermos no propósito chamado do Senhor para as nossas vidas. E às vezes nos encontramos diante de uma geração que está se perdendo todos os dias. E você dá conselhos e alguém já não ouve mais. E você ora e aquela pessoa... E nós estamos entrando numa fase terrível. Que a gente está começando a deixar os nossos irmãos e irmãs naquela famosa frase do Faustão, né? Se vira nos 30. Se vira aí, irmão. Né? Se vira aí, irmã. Se vira nos 30. E aí aquela pessoa entra no sofrimento. Mas por que ela está no sofrimento? Também não tem obediência, também não tem reverência, não ouve mais conselhos, seus ouvidos tomados de comichões, o coração endurecido, os olhos já não enxergam mais segundo a luz da palavra, porque o espírito de cegueira tem dominado, o coração está domado agora de falsos sentimentos, falsos pensamentos agora que estão dominando, levando a pessoa para a destruição. Você quer um avivamento da sua vida? Pede o Senhor para poder começar a mudar você por dentro. Começa a mudar por dentro. Esse é o início do avivamento na nossa vida. Porque quando a gente começa a mudar por dentro, a gente começa a não pensar mais errado. Eu me lembro da palavra do Senhor quando diz que até o Senhor a nosso respeito, ele fala, eu sei o que tenho pensado acerca de vós. Pensamentos de coisas boas. Imagina, se o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito, por que nós não podemos ter pensamento bom do nosso irmão, da nossa irmã? Ainda que de repente você fala assim, mas eu continuo tendo pensamento bom do irmão, mas o irmão não se ajuda. Continue orando por ele, continue orando por ela.
Porque as coisas a gente não vai mudar dessa maneira. A gente tem orado tentando mudar às vezes alguém dentro da nossa casa, orado para mudar alguém da nossa família, orado para mudar na vizinhança, na cidade, em todos os lugares, e muitas das vezes a nossa vida a gente não consegue mudanças. A gente canaliza orações para tantas outras pessoas e muitas vezes esquece da nossa própria vida. E Ana, ela não vai orar que o meu marido tenha a proeza de se tornar pai comigo, que a minha adversária ela morra e ela não precisa mais de me importunar. Não, ela vai orar pela vida dela. Ela vai orar pela vida dela. Às vezes a gente passa por tempos de batalhas, a gente entra na provocação, a gente entra na irritação, começa a ficar estressado, angustiado, e isso vai roubando da gente a capacidade de pensar. Diga para esse irmão: é preciso pensar antes de agir. Porque tem pessoas que estão agindo para depois pensar, né? Como os antigos pensadores diziam que o pensamento ele estava aqui, ó. Era na barriga, né? Aonde você imagina que você está pensando? Você começa a pensar a ideia de cérebro, mente. Os antigos pensadores imaginavam que era nessa estrutura da barriga, né? Que era a capacidade de pensar. E eu até entendo que tem muita gente ainda hoje que pensa com a barriga. Ainda hoje pensa com a barriga. A Ana não pensava com o útero vazio. A Ana não olhava para um berço dentro da sua casa e falava que infelizmente não vai ter jeito. Ela se via no meio de situações difíceis para ela. Tinha morto o marido, tinha a melhor porção da comida. Imagina, tem casa aí que tem marido brigando com a mulher por causa do pedaço de carne, e esse daqui dava a melhor parte para a sua esposa. Tem casa que um ou outro come e esquece que o outro existe. Eu já vi um testemunho de 2 missionários que foram, eu não me lembro se não, na África. Isso era jovem, adolescente. E ninguém vai brigar por causa disso, eu tenho certeza. Me lembro daquele testemunho aqui, me causou espanto, fome. E aquele casal foi fazer a obra do Senhor. A dificuldade era grande, mas ninguém brigou. Ninguém brigou por mais nada, senão por um camaleão numa parede para poder matar a fome. Você vai falar assim: ai pastor, estava tão bom. Mas é tão bom quando você começa a enfrentar a sua realidade. É tão bom quando você começa a enfrentar a realidade. Pastor, mas olha, eu preciso de um avivamento na minha vida. Precisa. Comece a enfrentar a maneira que você está vivendo no seu dia a dia. Por qualquer coisa você briga, discute, xinga, passa em cima dos outros, atropela a fila, desrespeita a autoridade, por qualquer coisa. O seu sonho, a sua bênção, ela não precisa de nenhum tipo de amuleto, de atropelamento, de desrespeito para poder justificar a autoridade do nome do Senhor e conceder na sua vida. Não. Deus, ele tem um jeito de dar bênção. Amém? Deus tem um jeito de dar bênção. Às vezes a gente está chorando, a gente está gemendo, está difícil, mas Deus tem um jeito dele de dar bênção. Você vai ficar orando para poder tirar o outro daquela vaga do emprego para você poder entrar lá? Não, o Senhor prepara a melhor vaga para mim. E aí Deus vai começar a trabalhar. Pode ser que aquela pessoa Deus vai tirar dali, vai colocar num outro lugar que vai também abençoar aquela pessoa e vai te colocar ali. Não significa que você está orando contra, mas você precisa orar pela sua vida.
não ter capacidade de orar contra a vida do outro. Ana demonstra, louvado seja o nome do Senhor, aqui maturidade. Atenção, mulheres, é preciso ter maturidade. Atenção, homens, é preciso ter maturidade. Você tem que parar e pensar em todas as hipóteses se você falar alguma coisa. Você tem que pensar nos resultados que podem acontecer se você tomar alguma decisão. Pensar em todas as possibilidades. A Ana certamente ela foi eliminando. Se eu xingar ela, não vai adiantar em nada. Se eu brigar com ela, não vai adiantar nada. Se eu matar ela, não vai adiantar nada. Se eu pegar veneno e matar os meninos, não vai adiantar nada, porque eu vou atrair agora a ira do marido. E se eu atraio a ira do marido, eu não vou ser realizada com ele. Vai pensando nas hipóteses. Se eu arrumar um jeitinho de acabar com a felicidade dela, do jeito que ela faz comigo, também não vai resolver. O único jeito é que eu vou ir chorando. Eu vou igual o Salmo, se não me engano, 126. Quando o salmista diz, né, que aqueles que vão, né, semeando, vão chorando, semeando a palavra, quando voltam carregado com seus molhos, trazendo com muita alegria. É assim. Às vezes você sai de casa chorando para vir para o culto. Sai angustiado para vir para o culto. Sai muitas das vezes de casa sem R$1 no bolso para poder abençoar com uma oferta, mas você vai no culto do mesmo jeito. E você não vai na igreja para falar assim: olha, meus irmãos, hoje eu ganhei a oportunidade, quero dizer para os irmãos que eu não tenho R$1, como diz, né, a frase popular antiga, né? Eu não tenho um tostão furado no bolso. Você não vai parar no banco da igreja e vai começar a paparicar. E você não vai chegar no banco da igreja e começar a falar com a irmã, com o irmão: olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Ana não fez isso. Enquanto estava do lado de fora, amados irmãos, sem antes de entrar, ela era uma mulher que estava no seu silêncio. E essa semana o Senhor falava comigo acerca do silêncio quando se vai à igreja. Ah, irmãos, é muito maravilhoso quando você ouve a voz de Deus. Quando se sai de casa para ir à igreja, o trajeto ele deve ser santo. O trajeto não é na brincadeira, no deboche, não é nas práticas que são desagradáveis ao Senhor. Quando Davi, amados irmãos, foi fazer um mero rito de trazer de volta a arca da aliança que estava nas mãos dos filisteus, que foi buscar, ele foi fazer uma coisa muito simples. Ele era autoridade para trazer de volta, mas o Senhor não deixou ela chegar em Jerusalém. Ele deixa a arca na casa de Obed-edom, e 3 meses na casa de Obed-edom, a casa daquele homem é transformada. E só 3 meses depois, quando ele tem um feedback, ele fica sabendo: olha, a casa dele prosperou, tudo que aconteceu lá foi bênção. E diz a palavra, louvado seja o Senhor, que Davi volta agora e organiza: eu vou trazer a arca, eu vou buscar a presença do Senhor novamente. E diz a palavra que para cada passo que Davi dava, havia um sacrifício. Você não entende o quanto que isso é representativo quando a gente quer buscar avivamento de Deus. Você quer avivamento de Deus? Quantos sacrifícios você tem feito para receber avivamento de Deus na sua vida? Porque Ana permaneceu no silêncio e ela foi buscar a Deus. Avivamento de Deus, como eu disse no início aqui, começa, amados irmãos, com o despertamento. Enquanto ela não foi despertada a orar naquele sentido, porque todas as vezes ela ia lá, ela agradecia: o Senhor deu uma colheita boa, o Senhor mandou alimento lá para nossa casa, olha, nós trouxemos a parte que vai ser para servir aqui no templo, tá 1000 maravilhas nesse sentido. Eu continuo sofrendo. Enquanto ela não teve um despertamento para saber orar,
Porque a gente precisa ter despertamento para saber orar, irmã Cida. Às vezes a gente está orando, mas aquela oração avulsa. É igual eu falo com os irmãos, quando a gente vai no monte, vai subir frequência no monte, vamos com propósitos. A gente não vai no monte, eu vou lá, estou entrando no monte todo dia, vai com propósito. A gente não vai andar à toa. Vamos segundo um propósito de sacrifício. Ela falou assim, eu vou, como diz o texto aqui, anualmente eles subiam para fazer um sacrifício. Vir à igreja tem que ser num serviço de sacrifício, servir ao Senhor. Estou me sacrificando, servir ao Senhor. Eu vou me sacrificar para buscar ao Senhor. Eu vou tirar tempo do futebol, da novela, do jornal. Eu vou tirar tempo de qualquer outra coisa. Eu vou me sacrificar para ir à igreja, para ter comunhão com os meus irmãos. Porque quem não vive mais a comunhão com os irmãos, nem adianta querer bater na porta do céu. Nem adianta bater na porta do céu, porque a palavra nos exprime, louvado seja o nome do Senhor, em Salmo 133, em Hebreus capítulo de número 13, vai nos ensinar a importância da comunhão, os irmãos, a igreja, comunhão. E quando nós sacrificamos, não, eu posso chegar lá, vou encontrar com alguém que às vezes eu não me dou bem com aquela pessoa, mas eu não estou indo para poder ver ela, não estou indo para ver ele, não estou indo para falar com ela, nem com ele. Eu estou indo para buscar o Senhor. Quando você começar a mudar de dentro para fora, vai chegar um dia na igreja que isso vai acontecer igual as moléculas de átomos, né? De repente começa a acontecer aquele movimento dentro da igreja e você vai encontrar o irmão e a irmã que não se falam, que não se falava, vai estar abraçado, pedindo perdão uns aos outros, e a unção de Deus sendo derramada, a cura sendo derramada, o milagre de Deus sendo derramado na vida do crente, aleluia! Então viva o avivamento baseado pelo princípio do despertamento. Ora, o Senhor me desperta, me dá condições para poder fazer. Me desperta na oração da madrugada, me desperta na oração da manhã, me desperta na oração em outro horário. Senhor, às vezes a gente fica preso, às vezes sem iniciativas, e essa mulher, anualmente ela repetia o mesmo rito. Mas no ano que ela mudou a oração, o rito dela, Deus respondeu. Fala com essa pessoa que está do teu lado, muda o teu jeito de orar a Deus, o jeito de buscar. Você está buscando a Deus de um jeito errado. Mas chorar, irmão, todo mundo chora. Bebê chora quando nasce, né? Bebê já sai dali chorando já, e Deus não tem misericórdia para poder lá acalmar o choro, não. É aquilo mesmo. Você está achando que Deus vai olhar para a terra e falar assim, não, aquela irmãzinha lá é pobre, não, porque ela lá mora lá no pior lugar, lugar mais distante, não tem rua, não tem luz, não tem isso, não tem aquilo. Deus não trabalha com isso, não. A terra está repleta de pessoas com inúmeros problemas, mas aqueles que entendem que precisa buscar a Deus de uma maneira diferente, vão viver avivamento na sua vida. Aqueles que entendem que buscar a Deus não pode ser apenas um costume. Não, hoje eu estou indo para a igreja. Tem irmão que vem na igreja tão acostumado que ele não sabe qual foi quem orou, quem dirigiu a oportunidade, quem pregou, qual foi a mensagem. Se tinha gente que entregou uma mensagem, uma palavra, uma profecia, uma revelação, não sabe, volta para casa e no meio do caminho perde tudo, porque é o trajeto. Lembra do que eu falei? É sacrifício quando você vem para a igreja. Cuidado com o caminho. Cuidado. Porque você pega na igreja a bênção. Deus recebe o seu propósito. Deus pega o seu sacrifício. E no meio do caminho o inimigo vem para te roubar. Guarda essa palavra para o seu coração. Você vai passar a orar a Deus, buscar a Deus de uma maneira diferente. Deus vai visitar a sua casa. Deus vai visitar a sua família. Pede a Deus, Senhor, me mostra. Eu estou orando tem 10 anos, eu estou orando tem 5 anos, não sei quanto tempo você está orando, mas pede a Deus, Senhor, me dê a sabedoria para orar. Orar com entendimento, orar com sabedoria, com um discernimento espiritual de como Deus vai me abençoar. E sabe de uma coisa?
Quando Ana volta no templo, como é que Ana chega no templo? Será que aquela mulher tristonha, que todos os anos anteriores, quando foi no templo, estava chorando, amargurada, triste? Você acha que era essa a figura de Ana no templo? Não. A alegria veio. A realização na vida dela é tão maravilhoso quando a gente chega na igreja, encontra as pessoas, e eu recebi uma bênção. Sabe aquela coisa que empolga as pessoas? Isso é maravilhoso. A pessoa tirou a carteira de motorista, parabeniza ela, demonstra para ela que você está feliz com ela. A irmã comprou um carro, parabeniza aquela irmã, que Jesus possa te abençoar, seja um grande instrumento na sua vida e possa cumprir o propósito de Deus. Comprou uma casa, oi irmã, que felicidade, porque é uma das maiores tristezas que uma família tem de pagar aluguel. E quando você tem a sua casa, você vai para dentro da sua casa todos os dias, é ali o seu projeto de vida. Há um tempo atrás uma pessoa comprou uma casa e eu cheguei, oi irmã, vem cá, parabéns. Ela falou assim, por que eu não estou fazendo aniversário? Eu falei, não irmã, porque eu tenho a imensa alegria de parabenizar as pessoas pelas suas conquistas. Eu não sei qual foi a reação de Penina quando viu Ana. Imagina, zombou tanto, riu tanto, perseguiu tanto, e agora estava vendo a perseguida abençoada, a afrontada abençoada. Lembra do salmista? Preparas uma mesa perante-me na presença dos inimigos, aqueles que perseguem, aqueles que caluniam. O Senhor prepara uma mesa lá. O salmista não falou que é para pedir, para poder preparar caixão, preparar moto. Prepara uma mesa para eles contemplarem o poder do Senhor na minha vida. Amém? Levanta suas mãos assim. Pega para você. A mesa para você. Pega para você, fecha a sua boca. Ó, pega. Baixa a mão não. Pede a Deus, Senhor, não deixa eu falar não. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui que está querendo falar algo para responder alguém, mas o Senhor está mandando você fechar a tua boca. E é para você fazer um voto com o Senhor hoje. Não é qualquer voto que tu vai fazer hoje. É um voto diferente. Tem que estar dentro do teu coração algo diferente. E Deus vai bradar na sua vida. Aleluia. É sobre esta palavra que eu quero deixar nessa noite. Começa o avivamento de dentro para fora. De dentro, na sua mente, no seu coração. Começa a avivar na sua fala, no seu pensamento. Começa a avivar. Daqui a pouco a sua casa está tudo avivado, né? Vai mudar a tinta, a pintura, vai mudar o armário, a cama, vai mudar a geladeira, a mesa, vai mudar a roupa. Aquela roupa, né, que às vezes está acostumado a encontrar com ela sozinha andando na rua. Daqui uns dias você vai estar com uma novidade. O Senhor vai prosperar. O calçado rachado, rasgado, furado, arrebentado, o Senhor vai abençoar. Ou seja, quando você tem capacidade de entender que o avivamento começa com a mudança, com o despertamento no seu interior, e você vai orar a Deus para as obras materiais da terra, Deus vai bradar, mas você precisa buscar a Ele, precisa orar. Não adianta a irmã chegar aqui, ó marido, me dá isso, me dá aquilo, ó esposa, faz isso, faz aquilo outro. Coitado, tem muitos maridos que não podem fazer, tem muitas esposas que não podem fazer, mas está orando para Deus dar condição para o seu marido? Você está orando para Deus dar condição para sua esposa? Que tem gente que está só no tempo, na exigência, exigindo.
mas não está orando para Deus bradar na vida dele. Amém? Se Deus abençoar o seu marido, a sua vida vai ser abençoada. Se você orar para sua esposa, a sua vida, marido, a sua vida também vai ser abençoada. Então ora como Ana orou. Fique sobre seus pés. Pai, é no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai querido, nesse momento, Senhor, para que, ó Deus, esta palavra, ora ministrada, Senhor, possa, Deus, gerar a mudança no coração desse teu servo e desta tua serva. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, para que possam profetizar nas suas vidas, profetizar na vida material, conjugal, social, espiritual, em todos os sentidos, Senhor. Oramos e cremos, Pai querido, que a bênção, o milagre, assim como Ana orou, ela voltou, ela chorou de maneira amarga, porque estava aflita, sofrendo. Senhor, meu Deus, esta irmã também dirige esta oração, este irmão dirige esta oração. Então colhe esta oração, receba esta oração, meu Pai, e envia, dispensa dos céus, do trono, do teu tesouro, dispensa a bênção para esse teu filho nesta noite, dispensa a bênção para esta família nesta noite, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diga assim: Senhor, eu tomo posse da minha vitória, do meu milagre. A partir de hoje vou orar diferente, vou buscar diferente, não vou falar, não vou blasfemar, não vou reclamar, porque espero que o Senhor me abençoe. Amém. E eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui celebrando esse dia, esse culto com todas essas irmãs e irmãos, pelo carinho de vocês. E sabemos que Deus é fiel, poderoso para continuar cuidando de todos nós. Amém?